O pastor é a palavra aqui, ó. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, não vem das obras. Por mais obras que ele praticava, pastora Wanda, as obras não geraram o que ele necessitava, da fé. Que fé? A convicção. E por ele não ter a convicção, ele foi até Jesus. E Jesus falou, se você quiser essa convicção, é o seguinte, eu vou te dar, mas primeiro você vende tudo que você tem, dê aos pobres, então você vai ter o tesouro dos céus. Exatamente, por quê? Vamos falar um pouquinho sobre o porquê é necessário a fé. Porque esse é o mecanismo que Deus preparou, que Deus decidiu ser o meio pelo qual alcançamos a salvação. O mecanismo da fé, por meio da fé, gratuitamente, para que ninguém se glorie. Então, não existe alguém que faça mais e melhores obras que as suas, por isso ele será salvo, você não, ou vice-versa. Não. Salvação sempre pela fé, veja bem. Para quê? Para herdarmos aqui na terra, para entrarmos no reino dos céus. Esse entrar no reino dos céus se dá aqui na terra mesmo. Não é apenas depois da morte, você já entra para o reino de Deus aqui na terra. Então, quando acontecer a morte desse corpo físico, automaticamente você continua, permanece, você já é do reino dos céus, recebeu vida eterna. Por que do reino? Porque Jesus, por que ele pergunta assim no reino dos céus? E por que Jesus diz que para entrar então ele deveria se desfazer dos bens dele? Veja bem, esse jovem estava entre o reino terreno, humano, os bens físicos, materiais, e o reino espiritual. Isso estava dividindo ele e gerando uma dúvida a respeito da salvação. Jesus disse assim, olha, para você entrar no reino tem que ser pela fé, convicção, pela convicção de salvação. Aquele reino natural, os bens dele, é que estavam atrapalhando, retendo ele. Porque o reino de Deus tem um rei, por isso se diz reino, não é verdade? O reino de Deus tem um rei. O que prevalece nesse reino é a palavra do rei, é a vontade do rei. Aquele jovem, embora vivesse ainda num sistema de reino, ele na verdade não queria se encaixar devidamente nos conceitos do rei Deus, Jesus Cristo, que é o rei do reino dos céus. Ele não queria se encaixar nos conceitos. De repente, para você, para mim hoje, é um pouco mais difícil entender sobre conceitos de reino, porque nós vivemos numa democracia. Há muitos anos o Brasil é um país democrático, quem impera aqui é a democracia. O povo escolhe quem vai legislar e, literalmente, o povo manda, o povo tem voz ativa. Num reino, não é bem assim. Num reino, a palavra do rei impera. E uma vez ele liberou a palavra, ela não pode ser revogada, anulada. Ela vai ter que se cumprir conforme ele liberou. Assim funciona num reino. Não é diferente do reino dos céus. Deus liberou essa palavra pela fé. A salvação é pela fé, para que ninguém se glorie de suas próprias obras. Consequentemente, os bens daquele jovem não poderiam alcançar para ele nenhum esforço próprio que trouxesse, que operasse salvação. Por isso Jesus disse para ele, olha, é melhor que você se desfaça. De quê? De tudo. Se desfaça de tudo o que está atrapalhando a sua convicção. Tudo que possa se colocar entre você e o reino dos céus. Tudo que é natural, humano, físico, se coloca entre você e o espiritual, o reino dos céus. Por isso que Jesus disse para ele, riquezas, é a sequência do ensino, né, dos versículos. Jesus disse assim, olha, é impossível um rico herdar o reino dos céus. Não só porque é rico, mas por causa do apego. Porque no reino, o conceito de reino, somente o rei é dono de tudo. Democracia, não, a pastora Wanda estava citando. Na democracia, nós determinamos o que é nosso. Nós determinamos aquilo que a gente quer para a gente. Num reino, não. Num reino, o rei é dono de tudo. O rei é dono de tudo. E já aquele jovem, pastora Wanda, nessa passagem a gente vê que ele tinha apego às coisas. Então, esse era o maior problema, o apego
as riquezas. E aí Jesus falou para ele o seguinte, não, você vende tudo. Quer dizer, se Jesus fosse o rei dele, ele iria soltar aquelas coisas, ele iria seguir o que o rei estava falando e o rei iria propiciar para ele outras riquezas. Exatamente, porque aquele jovem, ele estava se fazendo proprietário de todos os seus bens. E na verdade, num reino não funciona assim. O rei é proprietário de tudo. E todos os demais são súditos do rei, consequentemente, administradores dele. Não faz diferença quantos bens materiais você tem. Não faz diferença se você é rico, muito rico, abundantemente rico, ou até mesmo pobre, que tem apenas um bem, um capital. Não faz diferença a quantidade de bens. A diferença está naquilo, na maneira como você toma posse desses bens. Como um simples administrador que usufrui os benefícios desses bens que você administra, mas que na verdade pertencem ao rei? Ou você age como se fosse o único proprietário? É meu, eu compro o que eu quiser, vendo a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser e não peço a opinião de ninguém. Aí você está sendo proprietário e não apenas um administrador. Essa era a posição daquele jovem. Por isso Jesus disse, vai e vende tudo. Ele quis dizer assim, meu filho, será que tu é capaz de devolver para o rei, para o proprietário, tudo que você está administrando? Se você for capaz de abrir mão agora de tudo, Jesus disse, olha, aquele que pensa que perde, na verdade ganha. Se aquele jovem, ele pensou no momento, nossa, mas eu vou perder todos os meus bens? Se ele tivesse aceitado perder depois, certamente Deus acrescentaria muito mais do que ele já tinha. Ele só precisava aprender a ter a postura correta de súdito do rei e não de dono de tudo. Esse é o diferencial entre o reino e a democracia. Por isso que hoje, muitas vezes, é tão difícil para a gente nos adaptarmos ao reino dos céus. Porque nós vivemos em democracia, fomos ensinados. A nossa cultura é formada de maneira a pensarmos e acreditarmos que tudo que adquirimos é nosso e nós temos o direito de administrarmos como bem entendemos. Termos os bens dessa terra não é problema. O problema é você se apegar aos bens. Esse jovem estava sendo testado pelo Senhor Jesus. Jesus não é contra a pessoa ela ser próspera, ela possuir muitos bens. Ele nunca foi contra, muito pelo contrário. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O problema é o apego. E aí, quando a pessoa tem apego, ela acha que aquilo ali é dela, ela não abre mão, então ela também não vai ter a convicção da salvação. Porque ela está fazendo daquilo ali, pastora Wanda, ela está fazendo daquele patrimônio, daqueles pertences, daqueles bens, a sua satisfação. E a satisfação tem que estar em Jesus. Jesus é a única pessoa que pode trazer a verdadeira satisfação, convicção e acesso ao reino dele. E a gente vê que esse jovem não quis viver de acordo com a palavra do Rei Jesus. Não é o que temos, mas aquilo que somos. Não é a maneira como temos, aliás, não é a maneira como somos, mas a motivação do porquê nós somos assim. Qual é a sua motivação hoje? Você tem bens? Qual é a tua motivação a respeito dos seus bens? A mesma do jovem rico? Eu tenho, é meu, eu trabalhei muito para adquirir, só eu me esforcei e eu tenho o direito de fazer disso o que eu quero? Então você está vivendo democracia espiritualmente. E espiritualmente, na verdade, não existe democracia. Só existe reino, porque existe um único rei. E a palavra dele é irrevogável. E a palavra dele diz que nós devemos abrir mão do apego às riquezas, porque o apego às riquezas, na verdade, é avareza. É avareza, é idolatria. O livro de Apocalipse diz que os avarentos não herdarão o reino. Você quer herdar o reino de Deus? Abra mão do apego às riquezas. Você não precisa abrir mão dos seus bens, mas do apego. É aquilo que você está sentindo. Você não precisa ter para ser alguém. Você primeiramente deve ser verdadeiramente filho de Deus, participante do reino dele, e então você terá tanto quanto você queira, porque ele lhe dará. E viver de acordo com a palavra do rei.
Deus abençoe você. Até amanhã. A gente volta no mesmo horário com o programa Crescendo na Palavra. Um grande abraço, até amanhã.